noite a todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanham. Que a paz do Mestre Divino possa nos iluminar, possa estar conosco neste momento. O tema da noite de hoje é desafiador, diz respeito à liberdade e respeito ao outro. E nada mais oportuno diante da conjuntura em que nós atravessamos há pouco tempo na nossa sociedade e presenciamos as mais diversas reações diante de ideias, de partidos políticos, de defesas apaixonadas em relação à política, ao como se posicionar e a como nós temos liberdade de colocar nossas ideias, nossas opiniões. Nos lembramos e nos reportamos ao século das luzes, quando Allan Kardec começou, então, o estudo da doutrina espírita e a fundar a própria doutrina. E naquela época, como foi difícil a divulgação, a difusão da doutrina espírita, a aceitação e o cerceamento por parte das ideias, que hoje nós estamos desfrutando dessas ideias. Então, no Alto da Fé em Barcelona, em 9 de outubro de 1861, Kardec recebe cinzas e páginas queimadas de O Livro dos Espíritos e manda colocar em uma urna de cristal. É lá, então, que ele é colocado, mas mesmo colocado na urna, essas cinzas dos livros que hoje nós estamos aqui a divulgar, a ler, não é, o Livro dos Espíritos, quer dizer, esse livro que nós hoje podemos manuseá-lo, lê-lo, mesmo não sendo ou não defendendo ideias espíritas, naquela época não se poderia defender a ideia espírita. Era algo que estava nascendo e houve resistência a essas ideias e perseguições as mais diversas. E Kardec sofreu naquela época para implantação das ideias espíritas. E aí, mesmo esse livro, o Livro dos Espíritos, foi queimado em praça pública e ele resolveu colocar as cinzas, não é, dessas páginas que foram queimadas em uma urna de cristal. Mas mesmo assim, essa urna foi desaparecida durante uma invasão nazista na França. Então, queimaram-se os livros, tá? Mas não se queimaram as ideias. Após este fato, há uma maior difusão do espiritismo na França. E hoje nós podemos desfrutar do conhecimento espírita graças à lei que nós temos, a lei humana, né, a lei da nossa sociedade, que nos dá esse direito de escolhermos a defesa de uma religião ou propagarmos ou que religião nós queremos para as nossas vidas, que ideias nós queremos defender. Nós nem imaginamos o cerceamento, a falta de liberdade que é expressar-se, que é colocar o nosso ponto de vista. Então, como nós situamos, e o próprio Allan Kardec, quer dizer, ao compilar este livro, o Livro dos Espíritos, tem lá a lei de liberdade. E o que seria a liberdade do que nós estamos compreendendo hoje? O que seria liberdade? Seria fazer o que quiser, fazer sem se preocupar com as consequências dos nossos atos? Hoje nós podemos escolher sobre partido político, religião, nos relacionamentos, com quem nós queremos nos relacionar. Antigamente não, a família escolhia o pretendente ou a pretendente e assim se encontrava, embora não tendo afinidades, tinham que se casar, mesmo não gostando um do outro. Hoje nós temos a liberdade de escolher alguém para casar, para nos relacionarmos, ou não.
E vocês já pensaram essa falta de liberdade, quer dizer, até para se casar, para se relacionar com alguém, era a família que escolhia? Então, o que é liberdade? É fazer aquilo que a gente bem quer? Ou o uso da violência ou de uma rebeldia, o contrário, né, como instrumento de uma pretensa liberdade. Então nós temos dois extremos, quer dizer, como eu vou usar a liberdade que a própria sociedade, ela me dá direito, e aí não ser um pervertido, não ter uma liberação total dos instintos, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Agora, no processo de evolução, e aí o Espiritismo esclarece, nós somos seres imortais. Nós tivemos início, mas nós não vamos ter final. Nosso processo, nosso final, nosso objetivo aqui na Terra é a evolução espiritual. É a nossa evolução nas duas asas, para desenvolver o voo das duas asas, que é do amor e da sabedoria. Então, essa liberdade, ou essa pretensa liberdade do que a gente quer fazer, então, seria uma liberação total daquilo que a gente quer fazer, que bem entender. Isso na área, tanto no aspecto sexual, do poder, sem um correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual. Exemplificação, por exemplo, dos jovens rebeldes, ou quando nós nos comportamos de forma rebelde e que não temos limite no nosso comportamento e acabamos externando e perdendo o sentido da nossa própria vida. É aí, então, quando nós perdemos o referencial do que efetivamente nós devemos perseguir, um rumo para dar a nossa vida. Então, nós podemos escolher, conforme nos diz e nos coloca Jesus, não é? A porta estreita ou a porta larga. A porta larga seria o que o mundo nos oferece de perdição, daquilo que vem, e de repente a gente acha que tem toda a liberdade para fazer o que quiser e não medir as consequências dos nossos atos. Então, o sentido comumente associado à liberdade, ver-se livre de qualquer jugo, né, da opressão de qualquer natureza, obviamente, a gente persegue isso. Agora, a libertação de uma opressão política também, né, que não oferece a liberdade no seu sentido profundo, daí porque toda a discussão que nós passamos e nós vivenciamos na nossa sociedade atualmente, em defesa, né, de pontos de vista diferentes, e aí a liberdade de expressão dos emocionalmente desajustados, como nós estamos ajustados para a defesa dos nossos pontos de vista. E aí, o caminho da liberdade qual seria? Como é que nós vamos defender os nossos pontos de vista, as nossas ideias, sem machucar o outro, sem entrar numa zona de colisão, sem respeitar o ponto de vista do outro? E o caminho da liberdade, o caminho da libertação é o nosso autodescobrimento. Porque quando nós defendemos um ponto de vista, nós não estamos preocupados com fazer com que o outro pense exatamente como nós. E aí, Jesus sintetizou os meios de conseguir a liberdade na busca da verdade. E o que é a verdade? A verdade pode ser o que eu penso, o que você pensa, mas existe uma verdade universal. E que verdade universal que falava Jesus? Quando ele colocou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Porque muitas vezes a gente coloca o nosso ponto de vista achando que é a verdade. E quando nós não ouvimos o outro, porque nós partimos de uma lógica que muitas vezes não é a lógica do outro. E essa lógica do outro que não é a nossa, qual é o ponto referencial que eu tenho para me colocar e respeitar o espaço e a ideia do outro? Livre somente é o espírito que se domina e se conquista. Então, o que é liberdade? É quando nós dominamos os nossos impulsos animalescos. Aqueles impulsos que nos deixam, que deixa vazar o nosso instinto selvagem.
Então, a liberdade é esse estado de espírito numa conquista interior. E essa conquista interior, como é que nós poderíamos caracterizar esse sujeito que é liberto? E nós, então, à medida em que nos libertamos, nós nos tornamos leves. Leveza de viver. E aí, não é? É quando a gente não vai dar importância tão grande às coisas, não é, que vêm entravar a nossa vida. Nem porque um irmão nosso, ou um companheiro, ou uma companheira, ou qualquer pessoa dos nossos familiares, pensam diferente. Quantos não brigaram agora nesse momento, até familiares brigando, né? Ou então bloqueando no WhatsApp, porque pensavam diferente, gente. E isso é falta de respeito, falta de amor. E não respeitar as diferenças de pontos de vista. Se a gente não está preparado para ouvir um ponto de vista diferente, porque nós ainda não estamos bem conosco. Nós ainda nos exaltamos ao colocar o nosso ponto de vista, independentemente, porque nós criamos, conforme nos diz, não é, Rossandro Klinge, em uma das palestras dele, respeito às diferenças, nós estabelecemos uma oposição, um maniqueísmo entre o bem e o mal. E, de repente, a gente coloca, esse é do bem e esse é do mal. E aí a gente não observa os pontos, né, que ficam não percebidos, opacos, e nós não conseguimos ver porque nós colocamos uma viseira naquilo que nós defendemos, achando que nós somos os melhores, não é? Nós somos, exatamente, pelo orgulho de nós estabelecermos que nós estamos com a verdade. E aí, a caracterização de um indivíduo liberto é exatamente quando ele escolhe os verdadeiros valores da alma. Não o egoísmo, não o orgulho, mas o amor na sua plenitude. E aí orienta a sua vida com lucidez e responsabilidade. Essa lucidez, essa responsabilidade vai então nortear o comportamento daquilo que é caracterizado como um verdadeiro espírito, um homem de bem. E aí ele é sociável, ao mesmo tempo o sujeito liberto ele é sociável, mas ele vai valorizar as sugestões alheias. E essas sugestões alheias podem nos fazer crescer. E nos lembramos do filósofo, né, agora de Mário Sérgio Cortella, quando ele colocava exatamente isso, né, que ele diz respeitar, quer dizer, para você respeitar o outro, não necessariamente eu tenho que ser o amiguinho, né, e colocar ali e me relacionar o tempo todo, não. Veja, ele tem, na academia, ele disse que tinha uma pessoa que ele nem gostava dessa pessoa, nem um nem outro, quer dizer, nem ele gostava dele, nem ele também gostava, mas ele respeitava o ponto de vista do outro, que era diferente. E quando ele lançava o livro, o outro dizia, você já lançou um livro? Eu já li aquela parte e não gostei. Você falou sobre ética, sobre moral, mas está muito fajuta, as suas ideias estão muito, não é, sem fundamento. E ele disse que ouvia aquilo, chegava na sua sala, ia verificar, né, normalmente, né, o que tinha escrito, se realmente estava superficial o que havia escrito. Então, o outro que pensa diferente ou que não é obrigado, todo mundo não é obrigado a concordar o que seria do mundo se todos nós pensássemos de forma igual. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós temos evoluções diferentes e nós temos uma escritura individual, conforme foi lido agora a mensagem, né, de Emmanuel. A escritura individual. Nós estamos escrevendo e nós escrevemos em existências passadas a nossa história. Nós temos o livre-arbítrio e nesse livre-arbítrio nós, então, embora tenhamos um DNA comum, que é da paternidade divina, todos nós tivemos experiências as mais diversas ao longo das nossas encarnações. E essas experiências diversas nos colocaram seres
peculiares, com suas peculiaridades. É por isso que nossa digital é diferente. Nós somos únicos. Embora diferentes, nós somos únicos. E nesse único nós estamos escrevendo essa escritura individual a cada momento da nossa evolução espiritual. Então, não perder a autonomia, a nossa autonomia, em pensar e agir livremente. O fato de o outro pensar diferente não vai, de forma nenhuma, fazer com que eu siga os preceitos, os valores éticos, seja lá o que for, do que o outro defende. E aí, ponderar e não julgar as experiências alheias. Nós temos a mania de querer julgar. Quem sabe o que passou, efetivamente é cada um. As experiências são individuais. Nós não podemos pré-estabelecer e julgar a vida do outro quando nós não temos acesso a essa história. Então, ponderar e não julgar essas experiências alheias, assim como não se considerar indefeso, mas companheiro dos outros. Ser companheiro. Então, o estado de liberdade, ele é proporcional ao nosso amadurecimento espiritual. Por isso que os espíritos mais evoluídos, eles têm uma capacidade maior de co-criar. Mais do que nós, porque nós ainda não exercitamos essa liberdade com responsabilidade. E quanto mais a gente evoluir nesse voo da nossa evolução, a gente vai ser capaz de tomar decisões e escolher rumos de forma mais adequada, a ponto de proporcionar resultados mais positivos para nós mesmos e para o outro. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 843, Allan Kardec já perguntava: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nós temos o livre-arbítrio para escolhermos. Deus não interfere muitas vezes, né? A maioria das vezes, Deus não interfere nas nossas decisões. Tá, gente? Às vezes a gente, isso vai acontecer porque Deus quer. Tem coisas que nós somos os construtores da nossa história. E Deus não pode fazer a lição por nós. Nós temos que fazer essa lição aqui. Nós temos que fazer essa tarefa que cabe a nós. Então, liberdade plena, essa liberdade plena, ela deve ser sem culpa. Sem liberdade, ou então uma liberdade plena sem culpa, e sem liberdade viver em suspeita, preso às paixões. A gente escolhe. Tá? Então, existem atos de aprisionamento que nos levam à escravidão. Porque às vezes a gente pensa, eu estou liberto. Que foi o filho pródigo que pediu a herança do pai e saiu. Depois de gastar toda a herança, de fazer tudo o que ele pretendeu com a liberdade, com o dinheiro, com a herança que tinha, são os valores, ele acabou se arrependendo e voltando para o pai. Então, existem atos de aprisionamento. Aquilo que aparentemente é uma liberdade, porque a gente pensa, fulano tem uma liberdade, olha, pode sair, pode chegar a hora que quiser, não é? Eu quero prezar pela minha liberdade. Muito o que se defende hoje é isso, a liberdade, ter liberdade para chegar, para sair, para fazer o que quiser. Mas a gente não pensa que, às vezes, essa liberdade pode nos levar a um aprisionamento quando ela está desregrada e nos leva a tomar atitudes sem responsabilidade. Então, o sentimento de posse, a traição, a mentira, quando nós queremos ser felizes a partir da infelicidade do outro, quando nós traímos, quando nós mentimos, quando nós tomamos posse daquilo que não nos pertence, quando nós assumimos um poder e nós não sabemos utilizar esse poder,
principalmente isso no poder público, obviamente isso não é liberdade. Porque o que é liberdade é exatamente aquilo que nós fazemos com responsabilidade, integrando o outro às nossas vidas. E o egoísmo não é uma defesa jamais de Jesus, mas é uma defesa do amor ao próximo, da igualdade, da fraternidade, do amor. Portanto, os atos de liberdade são atos de respeito, atos de justiça, de indulgência. Por isso que no livro dos Espíritos está lá a lei de justiça, de amor e de caridade. E a lei de justiça é exatamente o respeito que eu tenho ao outro, aos direitos do outro. Eu quero para mim o que eu quero para o outro, o que eu quero para mim é o que eu quero para o outro. Se nós usássemos essa lei na nossa sociedade, nós não teríamos a corrupção. Os direitos ao outro, obviamente que cada um é responsável por aquilo que se faz na sociedade, por aquilo que se conquista. Mas os direitos, né? A justiça deve ser propagada, deve ser atos de qualquer um. Não só dos políticos, mas nossos também, individuais. E aí, um ato de liberdade quer dizer, eu posso optar por determinadas coisas que venham trazer danos à minha saúde, não é? Que venha trazer danos à vida do outro, aos direitos do outro. Sim, pode-se optar, nós temos o livre-arbítrio, né? Assim como uma senhora que procurou Divaldo Pereira Franco, ela estava, né, bastante já passando por um processo, problemas físicos, de doenças físicas, e procurou Divaldo Pereira Franco e relatou que ela havia abortado 16 vezes. Aí a gente pode dizer, uau, como é que pode? Uma senhora, ela abortou 16 vezes. E aí, como Divaldo reagiu diante disso? Como é que a gente reagiria? Porque é exatamente na diferença que a gente, obviamente, não tem que ser conivente com o erro alheio, mas a gente não pode julgar. É diferente. Não podemos criticar, mas acolher aquele que cai. Assim como Jesus fez a mulher adúltera. Claro que ele não foi conivente com o erro, mas ele acolheu. E aí, como Divaldo fez, quer dizer, o que orientou para que essa mulher fizesse, quer dizer, após 16 abortos? Ela agora estava sofrendo com um processo de câncer no útero. As consequências vêm, gente. Não é Deus que vem punir. Somos nós, a partir de nossas escolhas equivocadas. E nós temos até que ter compaixão para com alguns atos que muitas vezes o outro não está acordando para aquela tomada de posição. E que mais adiante vem trazer consequências para ele mesmo, porque é uma onda eletromagnética que vai e volta na mesma direção, não tem para onde correr. Existe uma lei natural que rege o universo, essa lei de ação e reação, obviamente existe, e o que nós escolhemos para agir, nós co-criamos no espaço e ela vem de encontro a nós mesmos, assim como de bondade e de amor. Então, quanto mais a gente vibrar no amor, na bondade, mais ondas de amor virão em nossa direção. Sejamos inteligentes. Às vezes a gente pensa em dar um jeitinho, do que se chama jeitinho brasileiro. Mas é exatamente esse jeitinho brasileiro que vai dar um jeitinho na nossa vida que nós não vamos gostar mais adiante.
Então, se todos nós agíssemos assim, nós não estaríamos preocupados com a corrupção, nós não estaríamos preocupados em não acreditar no outro e nem em si mesmo, porque nós seríamos íntegros, coerentes com aquilo que nós pensamos e agimos, e as relações se estreitavam de forma tal que seria fraternidade e amor, conforme Jesus nos disse: amai ao próximo como a si mesmo. E exatamente quando eu amo para amar o outro, eu tenho que respeitar. O respeito passa o respeito e a dignidade que eu tenho a mim mesmo para poder então respeitar o meu próximo e amá-lo. E nessa dimensão do amor ao outro, eu estou então preparado para também aceitar as diferenças. Nós podemos, conforme nos diz Joana de Ângeles, sermos escravo por opção. Escravo por opção a Jesus. E aí, nessa mensagem de Joana de Ângeles, que ela coloca escravo por opção, nós seríamos escravos exatamente da nossa dignidade e do amor ao próximo, porque nós estaríamos então numa escravidão que é liberdade ao Cristo. Por amor, resultado de livre opção nossa, e não por imposição. E não porque fulano diz para que eu seja bonzinho. Essa bondade do que normalmente muitos se revestem e que na verdade não é, mas é apenas uma capa, como os fariseus. E Jesus sabia disso quando denominava: ó raça de víboras, até quando vos suportareis? Nós temos verdadeiras víboras na nossa sociedade porque elas disfarçam uma bondade que não existe. Assim como enganam toda uma população prometendo salvar, quando na verdade quem salva não é um único homem. Em nenhum espaço. Somos todos nós nas nossas ações diárias, daquilo que nós propagamos, e em conjunto numa sociedade nós somos muito maiores do que um soberano. E Michel Foucault já falava disso, dos micropoderes. Nós somos muito mais quando nós nos juntamos para fazer a diferença e não ter medo de absolutamente nada, porque nós estamos acompanhados da fraternidade e do amor. Quando nós nos amarmos do amor e respeitarmos as diferenças, nós estabelecemos a liberdade, porque Jesus veio propagar a liberdade e o amor ao próximo. E nenhuma sociedade se erguerá jamais, nem nós nos ergueremos a partir do ódio. Então, a escolha de Allan Kardec, quando fala que o Espiritismo é o Consolador prometido, é esse Consolador prometido que vem nos explicar, nos esclarecer de todos os dogmas que nós, muitas vezes, nas religiões fachadas, acreditávamos que eram religiosos. E a religiosidade efetivamente não existia em nossos atos. Assim como os fariseus da época queriam seguir leis que estavam, a lei mosaica, sem efetivamente apresentar no seu comportamento e exercer o respeito e o amor ao outro. Portanto, o respeito ao outro inicia-se pela permissão em deixá-lo livre nas suas decisões e escolhas da vida. E nos lembramos aqui de uma narração, de uma lenda contada pelo expositor Alberto Almeida, e que nós nos lembramos agora e achamos essa lenda bastante oportuna para refletirmos esta noite, que diz respeito de um príncipe. Conta então essa lenda que um príncipe caiu em mãos de inimigos que decidem tirar-lhe a vida. Ele sai do seu reino, vai então, e cai em mãos dos inimigos. E chega lá, então, ele é condenado à forca. E aí o rei dos inimigos
lhe propõe um acordo. Ele queria, ele disse, não me mate agora, me dê um tempo. E aí o rei dos inimigos propõe-lhe então um acordo. E o acordo seria a decifração de um enigma. Que enigma seria esse? A pergunta era: o que mais deseja uma mulher? Vocês saberiam responder? Então o príncipe ficou, pensando: será que é um cartão de crédito? Será que é um brilhante? O que mais deseja uma mulher? Seria o quê? Um brilhante, um cartão de crédito, uma viagem, E eu não propôs então ao rei: você poderia me dar um tempo para pensar? Eu posso responder qualquer coisa e de repente, eu ser morto. E aí o rei disse: tudo bem, eu vou dar um tempo. E aí o príncipe foi então pelas cercanias atrás de saber, de decifrar esse enigma, o que mais deseja uma mulher. E aí ele foi, perguntando a um e o outro, e não encontrava resposta, até que ele chegou a um filósofo, e o filósofo disse: é muito difícil saber o que deseja uma mulher. Mas eu conheço uma pessoa que mora aqui, nas cercanias, a bruxa, é uma bruxa, e só ela pode lhe responder essa pergunta. E aí ele vai, então, bate na porta da bruxa. E vocês imaginam a cara da bruxa, Cabelos desgrenhados, nariguda, Nariz muito grande, sem dente. E então ele se apresenta: eu vim aqui para que você me apresente uma resposta. Você saberia me dar essa resposta a uma pergunta? Porque eu estou dependendo de responder, senão eu serei morto. E ela disse: claro que sim, entre. E aí ele entra e ela diz: eu sei. Aí ele diz então: o que mais deseja uma mulher? Você saberia responder? E ela diz: sei responder. Mas tem uma condição: você tem que se casar comigo. Ele pensou, entre casar com a bruxa, e ser morto. Ele disse: vai que ela morre, E aí eu poderei dar um tempo, terei um tempo para me safar. E aí, então, que eles pensam no casamento, ela responde, o que mais... Então, estou esperando a resposta. O que mais deseja uma mulher? O que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a própria vida. Ele fez: uau, que resposta. E aí, ele chega para o rei e então dá a resposta. E ele é liberto, porque essa era a resposta. E aí, ao casamento, eles se casam. Imagina aí ela vestida, toda de bruxa, de preto, com chapéu de bruxa, tal. E ele disse: agora eu vou ter que me casar, fazer o quê? E aí casa com a bruxa. E chega a noite de núpcias. E enquanto ele está na cama, ela vai ao toalete. E quando sai de lá, sai uma mulher estonteantemente bela, com uma túnica branca, uma camisola branca. E aí ele olha: uau, o que aconteceu? Claro, ela diz: eu esqueci de dizer. É porque é o seguinte: em um dos turnos eu sou bruxa e no outro eu sou... eu sou bruxa, mas no outro eu sou uma donzela, uma princesa. Aí você escolhe se você quer que eu fique durante a noite donzela ou durante o dia bruxa. Aí é com você, você escolhe. E aí eles pensou e, bem, ele pensou assim, que tem muitas mulheres que se passam,
como sendo boazinhas na sociedade e chegam em casa, são verdadeiras bruxas. Não é? Ou que no trato em casa, elas são verdadeiras fadas, donzelas, mas que são bruxas com os outros. Então ele pensou e disse assim, não, você decide em que turno você quer ficar, donzela ou bruxa. E aí eles tiveram uma noite maravilhosa. E quando acorda, no outro dia que ele olha, está os olhinhos piscando, ele olha e ela não se transformou, você não se transformou, continuou donzela. E aí ela olha para ele e diz, como você me deu liberdade para escolher ser bruxa ou donzela, eu resolvi ser sempre princesa para você. Então, esta é uma metáfora da liberdade que nós damos ao outro. E quando nós damos liberdade ao outro, o outro apresenta a melhor face. Hajamos assim. Quando nós damos liberdade para o outro ser o que ele é, ou escolher o que ele deve ser, nós então entramos em uma sintonia de aceitação das diferenças. E é por isso que até nos relacionamentos, muitas vezes existem muitos atritos. Isso não quer dizer, obviamente, que a gente vá aceitar os desmandos do outro. Não quer dizer isso. Mas é que nós não somos perfeitos. E nos relacionamentos é preciso ter, então, esse respeito às diferenças, porque senão nós vamos nos espetar o tempo todo. Então, existem atos de aprisionamento, existem atos de liberdade. E aquilo que existe em mim e faz parte de mim, pode ser transformado se eu quiser. Mas aquilo que é do outro, não é? Só pode ser transformado por ele e será compreendido a partir do e aceito por mim. Ora, eu tenho que compreender o limite do outro. Agora, dentro dos meus limites, obviamente, se existir respeito a essas diferenças. Portanto, eu posso falar ao outro como me sinto em relação ao que ele faz ou diz, se houver liberdade. Veja aí. As relações se estabelecem em liberdade e eu posso colocar o meu ponto de vista se existe liberdade, existe respeito a essas diferenças. E é tanto que quando eu coloco um posicionamento para o outro aceita e há um processo de crescimento. Porque não venha dizer que no cotidiano não existe, não é? As relações, elas começam a complicarem-se exatamente pelas diferenças. E a não aceitação e o não respeito a essas diferenças é que fazem com que nós, muitas vezes, pelo nosso radicalismo, pelo nosso preconceito, pelo nosso orgulho, não estabeleçamos relações amistosas, amorosas, desenvolvendo a amorosidade ao outro. Então, eu sou dono das minhas emoções, das minhas sensações, dos meus sentimentos, também das minhas atitudes, dos meus pensamentos e das minhas palavras. Então, não é coerente dizer que fiz algo para alguém só porque alguém fez isso comigo primeiro. Enquanto a gente estiver na disputa de que eu só faço com fulano aquilo que primeiro ele fizer, eu só dou amor a fulano quando ele me der amor e atenção, então eu vou gerar competição. E aí, não é coerente dizer que fiz algo para alguém só porque alguém fez comigo primeiro. Não é nada coerente. É essa entrega, essa leveza que faz com que a gente se relacione de forma amistosa. Então, se eu agir assim, portanto, eu seria apenas resposta. Se nós apenas nos relacionássemos com pessoas iguais, essas pessoas seriam apenas eco, sem vida. Elas ecoariam que nós iriam concordar com tudo que a gente pensasse e agisse, não é bem assim. Então, eu reconheço
não é? E me recuso a segurar as rédeas do destino do outro. E, claro, o meu destino também deve ser respeitado. Então, não há nada mais libertador do que ter a consciência de aceitar o outro como ele é e deixá-lo ser. Só que mais das vezes a gente quer transformar o outro, né? Não transformando a nós mesmos. E qual a consequência disso? O sentimento de paz que toma conta do nosso universo particular, que vai elevar ao outro nível a maneira de nos relacionarmos conosco e com os demais, quando nós nos aceitamos e respeitamos o outro. Então, respeitar-se, deixar o outro ser quem ele consegue ser, é uma respeitosa maneira de amadurecer internamente nosso desejo de, na verdade, mudar as pessoas. Porque exatamente aí é que nós vamos mudar as pessoas de forma natural, entende? Sem exigências. Então, tentar controlar as pessoas é como viver na prisão em que o prisioneiro tem suas possibilidades de liberdade restringidas e cerceadas. Nós não podemos aprisionar ninguém. Aliás, os relacionamentos, quando eles são sob aprisionamento, não vão muito além. Tem que haver leveza, reciprocidade. E aí, se nós soubéssemos o poder de deixar o outro em paz, nós seríamos livres e leves e voar para alcançar o nosso próprio voo. Então, deixa o outro ser o que ele pretende ser. Experimentar deixar o outro ser quem ele consegue ser. Porque tem pessoas que ainda não conseguem ser aquilo que nós queremos que eles sejam. E aí, por imposição, a gente acaba sendo intolerantes. E a intolerância, que é a única voz do egoísmo, quer dizer, do orgulho, né? A única voz que o orgulho vai respeitar é a voz da humildade. Então, administrar a nossa intolerância. O ódio de algum, sei lá, quer seja partido político, quer seja pessoas que não pensam como nós, né, quer seja religião, seja o que for. Quer dizer, tomar cuidado com o nosso grau de intolerância. Porque esse grau de intolerância ao outro, quer dizer, respeitar o outro é aceitar o jeito do outro, é um jeito diferente. E eu não preciso concordar e viver como o outro vive, mas apenas respeitar. Portanto, o respeito é o antivírus. É um antivírus para quê? Para a intolerância. E o respeito constrói o quê? Uma paz interior e uma paz na sociedade. Porque nós não precisamos quebrar os relacionamentos. Nós não precisamos, né, cortar relações só porque o outro pensa diferente. Isso é muito pobre ainda para a nossa evolução espiritual. Então, o Evangelho, ninguém pode nos ferir do que nós, mais do que nós mesmos. Não é o outro que vai nos ferir, mas somos nós mesmos que nos ferimos com os nossos preconceitos, as nossas posições equivocadas. Então, é preciso examinar a nossa própria aflição. E qual é a nossa aflição? O Evangelho é um programa educativo para as nossas almas. Veja bem, programa educativo. E esse programa educativo, quer dizer, a inquietude, né, quando o outro não compartilha de nossas ideias, gera inquietude. Quando que nós, basta a gente chegar numa cultura diferente, que há povos que comem barata, imagina aí a gente chegar e olhar para o outro comendo barata, imagina aí, a intolerância nossa. Mas existem povos que comem. E aí? Se essa inquietude, ela vai ser alimentada, não é? Ela pode transformar-se numa verdadeira tempestade, como nos diz Haroldo Dutra Dias.
expositor de Minas Gerais. Ele vai exatamente nos dizer que quando chega no nível da intolerância para produzir uma tempestade e provoca altas temperaturas, essas altas temperaturas de ansiedade no nosso comportamento, que vai nos proporcionar o quê? Ou vai nos tirar a paz interior, a paz nas relações afetivas. E é aí quando ele vai pensar nas raízes da nossa intolerância. E as raízes começam o quê? Primeiramente, a inquietude. Segundo, ele coloca a tempestade afetiva. A gente fica muito tempestuoso e querendo defender de forma veemente, o que vai gerar um fanatismo. É o que a gente presenciou na nossa sociedade, no fanatismo, na defesa apaixonada de ideias, sem olhar o outro, sem respeitar o espaço do outro. Nesse fanatismo todo, o que gera um profundo sofrimento, que vem trazer consequências as mais diversas, que são as separações. Então, o fanatismo é essa incapacidade de relacionar-se com o outro. E aí, nessa transição planetária, segundo nos coloca Haroldo Dutra Dias, a característica dessa transição planetária em que nós estamos vivenciando, ele vai nos colocar que a caracterização maior é o fanatismo. Quando nós nos fanatizamos, quer seja em partido político, quer seja em religião, nas nossas posições com os nossos familiares, nós quebramos relações. E se nós quebramos essas relações porque o outro pensa diferente, nós ainda estamos precisando entrar numa sintonia maior de amorosidade e de respeito. Portanto, é fazermos uma autorreflexão sobre sobre as nossas defesas. E aí, buscar que o fanatismo é essa incapacidade de compreender que existe um outro que pensa, sente e age diferente de nós. Portanto, existe um fanatismo, inclusive, dentro do movimento espírita. Existem casas espíritas que utilizam o passe de uma forma, né? De uma outra forma, ou que usa cromoterapia, aromaterapia, seja lá o que for, e a gente tem que aceitar as diferenças. Isso não quer dizer que eu vou estabelecer, ou vou cortar relações, porque fulano faz de um modo diferente, ou pensa diferente, ou age diferente. Então, toda vez que nós nos percebermos intolerantes, verifiquemos o nosso fanatismo. É a proposta, então, de Haroldo Dutra Dias. E na manifestação do fanatismo, a gente estabelece logo quem está dentro e quem está fora. Certo? Quem está dentro é quem compartilha das minhas ideias. Quem está fora não merece meu respeito. Sai para lá. Eu não quero relação com você. Corto do WhatsApp. Você está fora. Bloqueei do WhatsApp, bloqueei do Facebook. Sai, você não merece o meu respeito, portanto, fora. Então, é fora, é dentro. Quem está dentro, quando a gente chegar a isso, a gente está numa fase de fanatismo. E aí, a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Então, segundo o Espiritismo, a justiça consiste em quê? Em cada um respeitar esses direitos dos demais, através das duas leis, que é a lei natural, que a lei humana. Se a lei humana falha, a lei natural não falha, porque ela é para todos os tempos. E queira cada um para o outro o que deseja para si mesmo. Essa é a lei natural, essa é a lei, colocada ou explicada pelo Espiritismo. E nessas diferenças nós vamos então perceber que nós podemos ser, nesse processo de liberdade e escravidão, sermos ou escolhermos por opção, sermos escravos de Jesus, na defesa das ideias de amor que Ele propagou para a humanidade. Quando nós estivermos em dúvida sobre nossas ações, tomemos Jesus como referência nas nossas ideias, nos nossos posicionamentos, nas nossas ações na sociedade. E aí, tomando Ele por referência, a gente com certeza não vai agir
de um modo equivocado. Portanto, ser escravo por opção, escravidão, liberdade a Cristo por amor, que é o resultado de uma livre opção da criatura. Escolhamos, então, ser escravos do Mestre. E sigamos esse Mestre, porque ele não falha. Que Jesus, então, esse Mestre, possa nos acompanhar e que possamos tomar como lição a lição maior que nós estamos tentando aprender todos os dias, que é o amor e o respeito às diferenças. Nos unamos e, nesse momento, façamos uma reflexão de que nós cortamos as relações nestes momentos que passamos agora na nossa sociedade e reconciliemos enquanto estamos a caminho com eles. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Que assim seja.